Capítulo 8 O fracasso pode ser uma bênção. O sexto milagre da vida. O fracasso muitas vezes torna-se uma bênção disfarçada, pois faz as pessoas retrocederem de objetivos cogitados que, levados a cabo, significariam constrangimento ou até mesmo total frustração. Com frequência o fracasso abre novas portas de oportunidade e proporciona conhecimento útil das realidades da vida pelo método de tentativa e erro. O fracasso com frequência revela métodos que não vão funcionar e cura gente vaidosa da presunção. O fracasso do exército britânico sob Lord Cornwallis em 1781 não só deu a liberdade às colônias americanas, como provavelmente salvou o Império Britânico da destruição total na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os fracassos econômicos do sul dos Estados Unidos devido à perda dos escravos na Guerra Civil acabou por render uma semente de benefício equivalente de mais de uma maneira. 1. A perda dos escravos forçou as pessoas a começarem a depender de si mesmas e com isso desenvolveram iniciativa pessoal. 2. A perda forçou as mulheres sulistas a se tornarem independentes, assumindo seu lugar ao lado dos homens nos negócios e profissões. 3. Por último, a indústria norte-americana está deslocando-se rapidamente para o sul, onde mão de obra, matérias-primas, combustíveis e clima são mais favoráveis. Graças à iniciativa pessoal, os sulistas pararam de odiar os Yankees e começaram a promover o sul para a indústria nortista. No devido tempo, o sul pode tornar-se o centro industrial dos Estados Unidos. Alexander Graham Bell gastou anos de pesquisa em busca de meios de criar um aparelho auditivo para a esposa surda. No objetivo inicial ele fracassou, mas a pesquisa rendeu o segredo do telefone. Quando o rádio tornou-se popular, por volta de 1920, a Victor Talking Machine Company ficou assustada, pois pareceu que o rádio fosse arruinar o mercado dos gramofones. O engenheiro-chefe da Victor descobriu, no princípio do próprio rádio, os meios para fazer gravações melhores, e daí nasceu uma demanda para gramofones que a empresa jamais teria conhecido sem a descoberta. O primeiro grande fracasso de Thomas Edison ocorreu quando seu professor mandou-o de volta para casa com um bilhete informando que ele não conseguiria ser instruído. Isso chocou Edison de tal maneira que ele adquiriu uma educação que o capacitou a se tornar um inventor verdadeiramente grande. A surdez parcial de Edison também poderia ser considerada por alguns um fracasso de grandes proporções, mas ele adaptou-se de tal modo que desenvolveu o poder de escutar, de dentro, pelo sexto sentido. Talvez este tenha sido um fator relevante em sua capacidade de desvendar tantos segredos da natureza no ramo das invenções. A perda de minha mãe, que morreu quando eu era muito novinho, poderia ser considerada por alguns uma desvantagem de grandes proporções, mas o resultado foi outro. Fui compensado pela perda de minha mãe com uma madrasta cuja influência sobre mim foi tão profunda que me inspirou a aderir a uma vocação onde tive condições de servir aos outros em uma extensão muito maior do que teria feito de outro modo. Senti que eu havia topado com um grande fracasso quando um tio-avô multimilionário, cujo nome eu recebi, morreu sem deixar nada de sua fortuna para mim. Mais tarde tive motivos para ser grato por ficar de fora do testamento, pois foi necessário eu dominar a pobreza por mim mesmo, por minha iniciativa.
E, ao fazer isso, aprendi como ensinar os outros a dominar a pobreza. Analise o fracasso sob quaisquer circunstâncias que queira e você descobrirá a verdade profunda de que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não significa que o fracasso traga o fruto plenamente maduro de um benefício equivalente, mas apenas a semente, que deve ser descoberta, germinada e desenvolvida até frutificar mediante iniciativa pessoal, imaginação e definição de objetivo. A maioria dos homens consideraria a perda da mobilidade das pernas um fracasso de grandes proporções, mas Franklin Roosevelt lidou com essa perda de tal modo que lhe deu um espírito determinado para conviver com órteses, e ele parece ter se saído muito bem sem o uso das pernas. Sua atitude mental em relação à aflição foi tal que reduziu a deficiência a um mínimo de inconveniência. Os fracassos de Abraham Lincoln como lojista, soldado e advogado voltaram seus talentos para uma direção que o preparou para se tornar o maior presidente que os Estados Unidos já conheceram. Mais de 20 grandes fracassos que experimentei no início de minha carreira mudaram meu caminho e por fim guiaram-me para o campo em que melhor posso servir aos outros. O fracasso de Clarence Saunders como balconista rendeu uma ideia que lhe garantiu um lucro de 4 milhões de dólares em 4 anos. A ideia foi o sistema Piggly Wiggly de mercearia self-service, marcando o início do sistema de lojas self-service, hoje disseminado por todo o país. O fracasso na saúde física muitas vezes desvia a atenção do indivíduo do corpo físico para o cérebro, apresentando-o ao verdadeiro chefe do corpo físico, a mente, e abre amplos horizontes de oportunidade que ele nunca conheceria sem o problema de saúde. Milo Jones, de Fort Atkinson, Wisconsin, mal obtinha um mísero sustento de sua fazenda até ser atingido por uma paralisia e sofrer perda total da mobilidade física. Jones então fez uma descoberta que apenas uma grande aflição poderia desvendar. Ele descobriu que tinha uma mente e que suas possibilidades de realização eram limitadas apenas pelos desejos e demandas a ela apresentados, mesmo sem o uso do corpo físico. Com a ajuda de sua mente, Jones concebeu a ideia de fazer salsicha de leitões jovens, chamou o produto de Little Pig Sausage, salsicha de porquinho, e ficou milionário. O fato de Jones não ter descoberto sua fabulosa fonte de riqueza enquanto dispunha de pleno uso do corpo físico é algo que proporciona tema para profunda reflexão. A grande lei da mudança jogou Milo Jones estendido de costas e quebrou seus velhos hábitos, pelos quais ele ganhava a vida com as mãos, a fim de apresentá-lo a seu poder mental, que ele descobriu ser infinitamente maior do que seu poder muscular. Na verdade, a natureza nunca permite que um indivíduo seja destituído de qualquer um de seus direitos e bênçãos inatos sem prover potenciais de algum tipo de benefício equivalente, como no caso de Milo Jones. O fracasso é uma bênção ou maldical, dependendo da reação do indivíduo. Caso se olhe para o fracasso como uma espécie de cutucada da mão do destino, sinalizando para se seguir em outra direção e se haja de acordo com o sinal, é praticamente certo que a experiência se torne uma bênção. Caso se aceite o fracasso como uma indicação de fraqueza e se rumine sobre isso até produzir um complexo de inferioridade, então é uma maldical. A natureza da reação conta uma história que está sempre sob controle exclusivo do indivíduo.
Ninguém possui imunidade total contra o fracasso, e todo mundo depara com o fracasso muitas vezes durante a vida, mas todo mundo também tem o privilégio e meios de reagir ao fracasso da maneira que desejar. As circunstâncias sobre as quais não se tem controle podem resultar, e às vezes resultam, em fracasso, mas não existem circunstâncias que possam impedir de se reagir ao fracasso da maneira mais adequada para se ter benefício. O fracasso é um instrumento de medição preciso com que o indivíduo pode determinar suas fraquezas e fornece, portanto, uma oportunidade de corrigi-las. Nesse sentido, o fracasso é sempre uma bênção. O fracasso geralmente afeta as pessoas de uma ou outra das seguintes formas. Serve apenas como desafio para um esforço maior ou subjuga e desencoraja de se tentar de novo. A maioria das pessoas perde a esperança e desiste aos primeiros sinais de fracasso, antes mesmo dele abater-se sobre elas. E um grande percentual de pessoas desiste quando acometidas por um único fracasso. O líder potencial jamais é subjugado pelo fracasso, mas é sempre inspirado a maior esforço por ele. Observe seus fracassos e você verá se tem potenciais para a liderança. Sua reação dará uma pista confiável. Se você consegue continuar tentando após 3 fracassos em determinada iniciativa, pode considerar-se suspeito de ser um líder potencial em sua ocupação. Se consegue continuar tentando após uma dúzia de fracassos, a semente do gênio está germinando em sua alma. Dê a esta semente o sol da esperança e da fé e observe-a crescer em grandes realizações pessoais. Parece que a natureza geralmente nocauteia indivíduos com adversidades a fim de saber quem entre eles vai se levantar e travar outra luta. Aqueles que são aprovados são escolhidos como pessoas de destino, para servir como líderes em trabalhos de grande importância para a humanidade. Deixe-me lembrar que, da próxima vez que você deparar com o fracasso, caso se recorde de que cada fracasso e cada adversidade trazem consigo a semente de um benefício equivalente e reconhecer essa semente e começar a germina lá por meio da ação, você pode descobrir que esta tal realidade chamada de fracasso não existe, até se aceitá-la como tal. Teria sido muito natural e lógico Milo Jones aceitar sua enfermidade como um nocaute do qual jamais se recuperaria, e ninguém o culparia se fizesse isso. Mas ele reagiu à deficiência de maneira positiva, o que rendeu um melhor relacionamento operacional com o poder de sua mente. A reação de Jones foi a parte importante da experiência, pois o compensou em termos de riqueza financeira que ele jamais sonhara adquirir. A maioria dos chamados fracassos são apenas derrotas temporárias que podem ser convertidas em ativos de natureza inestimável caso se assuma uma atitude mental positiva em relação a eles. Do nascimento à morte, a vida coloca um desafio constante às pessoas que dominam o fracasso sem ir à lona e recompensa com riqueza abundante e grandes poderes pessoais aqueles que enfrentam o desafio com sucesso. O mundo generosamente perdoa o indivíduo por seus erros e derrotas temporárias, desde que ele os aceite como tal e continue tentando, mas não existe perdão para o pecado de desistir quando o percurso é duro. O lema da vida é: um vencedor nunca desiste, e um desistente nunca vence. O fracasso do Japão na Segunda Guerra Mundial foi sua maior vitória, visto
que o fracasso rompeu o jugo vicioso da superstição a que o povo japonês estava preso e deu a ele o primeiro gostinho de democracia e uma oportunidade de tomar seu lugar na família dos povos civilizados em igualdade com todos os outros. Em todas as atividades humanas, a natureza parece favorecer o tolo, que não sabia que poderia fracassar, mas que foi em frente e fez o impossível, antes de descobrir que não podia ser feito. Henry Kaiser nunca havia construído embarcações marítimas, mas a emergência da Segunda Guerra Mundial exigiu mais navios do que os estaleiros consagrados podiam fornecer. Por isso Kaiser começou a construir navios com tamanha fé e entusiasmo que literalmente deu um lençol em alguns dos homens mais antigos e experientes do setor, com um recorde na produção e um recorde em baixo custo. O homem que diz que não dá para fazer, geralmente acaba sob os pés do homem que está ocupado fazendo, o homem que tem sucesso porque se lançou no caminho das leis universais e adaptou-se aos hábitos do universo, garantindo-se assim contra o fracasso. O homem que diz que não dá para fazer nunca estudou as leis da natureza. Um velho mineiro passou 30 anos em busca de metais preciosos, deparando apenas com decepção e desespero até ser atingido pelo infortúnio de sua fiel mula quebrar a perna numa toca de esquilo. A mula teve que ser abatida. Enquanto cavava um buraco para enterrar o animal, o mineiro topou com o mais rico depósito de cobre do mundo inteiro. O destino muitas vezes escolhe maneiras dramáticas para recompensar as pessoas pela persistência e vontade de continuar tentando face à derrota. Neste mundo de realismo prático, devemos nos recordar constantemente de que nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossa mente ou permitimos que outros estabeleçam. Daqui em diante e para sempre lembre-se de que nenhuma experiência pode ser classificada como fracasso a menos e até que seja aceita como tal. Lembre-se também de que a única pessoa que enfrenta uma determinada experiência tem o direito de chamá-la de fracasso ou de outra coisa. O veredito de todos os outros é descartado. 54 importantes causas de fracasso. 1. Hábito de ir ao sabor das circunstâncias, sem metas ou objetivos definidos. 2. Hereditariedade física desfavorável inata. 3. Curiosidade intrometida relacionada aos assuntos alheios. 4. Falta de um objetivo principal definido como meta de vida. 5. Instrução inadequada. 6. Falta de autodisciplina, geralmente manifestada por excessos na comida, na bebida e no prazer sexual e por indiferença em relação a oportunidades de autoaprimoramento. 7. Falta de ambição para almejar além da mediocridade. 8. Má saúde, geralmente devido a pensamentos errados, dieta inadequada e falta de exercício físico. Tenha em mente, porém, que algumas pessoas, como Helen Keller, fizeram-se muito úteis aos outros a despeito de enfermidades incuráveis. 9. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Dizem que as bases principais do caráter estão bem formadas no indivíduo por volta dos 7 anos de idade. 10. Falta de persistência em levar a cabo o que se começa. 11. Atitude mental negativa como um hábito fixado. 12. Falta de controle sobre as emoções do coração. 13. Desejo de obter algo a troco de nada, geralmente manifestado no hábito do jogo.
14. Fracasso para chegar a decisões pronta e definitivamente e ater-se a elas depois de tomadas. 15. Um ou mais dos 7 medos básicos. 16. Escolha errada de parceiro no casamento. 17. Excesso de cautela nos relacionamentos profissionais e de negócios. 18. Ausência de todos os tipos de cautela. 19. Escolha errada de sócios nos negócios ou atividades profissionais. 20. Escolha errada de vocação ou total negligência em fazer uma escolha. 21. Falta de concentração do esforço na tarefa em mãos em determinado momento. 22. Hábito de gasto indiscriminado, sem controle de orçamento de rendas e despesas. 23. Fracasso em administrar e usar o tempo da maneira mais vantajosa. 24. Falta de entusiasmo controlado. 25. Intolerância, uma mente fechada, baseada particularmente em ignorância ou preconceito relacionados a assuntos religiosos, políticos e econômicos. 26. Fracasso em cooperar com os outros em espírito de harmonia. 27. Posse de poder ou riqueza não baseados no mérito ou não merecidos. 28. Falta de espírito de lealdade àqueles a quem a lealdade é devida. 29. Egotismo e vaidade fora de controle. 30. Hábito de formar opiniões e construir planos sem baseá-los em conhecimento em primeira mão ou nos fatos necessários. 31. Falta de visão e imaginação suficientes para reconhecer oportunidades favoráveis. 32. Falta de vontade de ir além na prestação de serviço. 33. Desejo de vingança por ofensas reais ou imaginárias por parte de outros. 34. Hábito de conversar em termos vulgares ou blasfemos. 35. Hábito de se entregar à fofoca negativa sobre os assuntos de outras pessoas. 36. Atitude antissocial em relação a autoridades constituídas de governo. 37. Descrença na existência da inteligência infinita. 38. Falta de conhecimento sobre como dedicar-se à oração de modo a obter resultados positivos. 39. Fracasso em beneficiar-se do conselho de outros cuja experiência muitas vezes é necessária. 40. Desleixo no pagamento de dívidas pessoais. 41. Hábito de mentir ou modificar indevidamente a verdade. 42. Hábito de fazer críticas onde não foi solicitado. 43. Ultrapassar o limite de endividamento. 44. Ganância por bens materiais de que não se necessita. 45. Falta de autoconfiança para a realização dos objetivos escolhidos. 46. Alcoolismo ou consumo de narcóticos. 47. Excesso no hábito fumar, especialmente ao fumar um cigarro atrás do outro. 48. Hábito, de leigos, de atuar como seu próprio advogado em contratos e questões legais. 49. Hábito de endossar promissórias de outros quando o risco não é justificado. 50. Hábito da procrastinação, deixar para amanhã o que deveria ter sido feito anteontem. 51. Hábito de fugir de circunstâncias desagradáveis em vez de dominá-las. 52. Hábito de falar demais e ouvir de menos. Nunca se aprende nada enquanto se fala, mas sempre se está no caminho do aprendizado ao se ouvir quando os outros falam. 53.
Hábito de aceitar favores dos outros sem retribuir. 54. Desonestidade intencional nas relações profissionais e de negócios. Examine-se com cuidado a respeito dessas 54 causas de fracasso e, caso o autoexame revele que você pode assinalar, ok, em cada uma delas, não é provável que você seja acometido pelo fracasso. Além do mais, se você pode assinalar, ok, em cada uma dessas causas de fracasso, você não precisa se preocupar com operações dentárias ou cirurgias, pois tem tudo sob controle. Entretanto, depois que fizer sua avaliação, pode ser interessante e útil que outra pessoa o avalie em cada uma dessas causas de fracasso, alguém que lhe conheça bastante bem e tenha coragem de deixá-lo olhar para si mesmo pelos olhos dela. Capítulo 9 Tristeza, o caminho para a alma. O sétimo milagre da vida. A tristeza nunca é convidada pelas pessoas, mas é um dos instrumentos mais eficientes da natureza para condicionar os seres humanos a se tornarem humildes e cooperativos nos relacionamentos. Quando uma pessoa que conheceu grande tristeza fica tentada a criticar ou condenar aqueles com quem pode não concordar ou aqueles que podem tê-la ofendido, muitas vezes reverte a regra geral em tais circunstâncias e, em vez de condenar, diz: Deus tenha piedade de todos nós. Quando encontramos esse tipo de pessoa, intuitivamente reconhecemos que estamos na presença da realeza. A tristeza é o remédio para a alma, sem o qual esta nunca seria reconhecida por muitos. Sem a influência fermentadora da tristeza, o homem ainda estaria no mesmo grupo dos animais, no plano inferior de inteligência. A tristeza rompe as barreiras que situam-se entre o homem físico e suas potencialidades espirituais. A tristeza quebra velhos hábitos e os substitui por novos e melhores hábitos. Fato que sugere que a tristeza é um instrumento da natureza com o qual ela evita que o homem fique escravizado pela complacência e autossatisfação. Devido à minha primeira e única grande tristeza, descobri o caminho para minha alma, o que me deu uma liberdade que nunca teria conhecido sem essa experiência, e pavimentei o caminho para escrever este livro. A tristeza está intimamente relacionada à emoção do amor, a maior de todas as emoções, e, em momentos de desastre, a tristeza reúne as pessoas em espírito de amizade e influencia o homem a reconhecer as bênçãos de tornar-se guardião de seu irmão. A tristeza abranda a pobreza e embeleza as riquezas. As riquezas reveladas apenas pela tristeza são tão grandes e tão variadas que é impossível fazer o inventário delas. A capacidade para a tristeza em si é evidência de profundas qualidades espirituais. Patifes jamais conhecem a emoção da tristeza, pois, se conhecessem a tristeza, não seriam patifes. A tristeza força o homem a fazer um inventário introspectivo de si mesmo, e, com isso pode descobrir a cura para todos os seus males e decepções. A tristeza apresenta os benefícios da meditação e do silêncio, durante os quais forças invisíveis podem trazer auxílio e conforto suficientes para as necessidades de determinado momento ou experiência. Quando um homem cai em si e descobre os estupendos poderes a seu dispor, a revelação geralmente deve-se a uma pessoa amada, fracasso nos negócios ou alguma aflição física fora de seu controle. Existem certos aprimoramentos do corpo e da mente que a natureza parece propiciar apenas pelo instrumento da tristeza, tais como a eliminação de egoísmo, arrogância, vaidade e soberba.
A tristeza, como o fracasso, pode ser uma bênção ou uma maldição, de acordo com a reação. Se é aceita como uma força disciplinadora necessária, sem ressentimento, pode se tornar uma grande bênção. Se causa ressentimento e a pessoa não vê benefícios crescendo dela, pode então tornar-se uma maldição. A escolha está inteiramente na mente do indivíduo. Às vezes a tristeza torna-se autocomiseração e como tal serve apenas para enfraquecer aquele que a adota. A tristeza é benéfica apenas quando experimentada como um sentimento de simpatia pelos outros ou quando aceita como um meio de disciplina bem-vindo. Nunca se fica em contato mais próximo com a inteligência infinita do que em momentos de profunda tristeza. É nos momentos de tristeza que a oração é mais eficiente, e com frequência a oração traz resultados positivos instantaneamente. A tristeza de Abraham Lincoln pela perda da única mulher que amou de verdade, em Rutledge, revelou ao mundo sua grande alma e deu à América seu maior líder na época de sua maior necessidade. A frustração provocada por amor não correspondido muitas vezes leva ao momento de virada na vida em que a tristeza faz sua aparição e atua como guia para grandes realizações ou empecilho que pode levar à destruição total, de acordo com a atitude que o indivíduo adota em relação a ela. Aqui, mais uma vez, a escolha é inteiramente do indivíduo. Nem mesmo o Criador revogara o privilégio do homem de controlar a própria mente e direcioná-la para quaisquer finalidades escolhidas, e nenhum outro poder pode cancelar esse privilégio, exceto com o consentimento da própria pessoa. A tristeza pode tornar-se um poder tremendo para o bem quando transmutada em algum tipo de ação construtiva ou reforma pessoal. A tristeza é conhecida por curar a pessoa da doença do alcoolismo após todo o resto ter falhado. E é reconhecida como uma cura para quase todos os pecados do homem. Alguém disse: quando a tristeza fracassa, o diabo toma conta. Em momentos de tristeza, as pessoas lançam fora todos os artifícios da pretensão e se revelam como são, pois a tristeza é a hora da franca confissão. Tanto do humilde quanto do orgulhoso. Sem a emoção da tristeza, o homem seria um animal tão feroz quanto o tigre mais selvagem e infinitamente mais perigoso. Devido à sua inteligência superior. Ao erguer o homem ao plano de inteligência mais elevado, o Criador sabiamente refinou essa inteligência com a capacidade para a tristeza, a fim de garantir ao indivíduo moderação no uso de sua superioridade. Sádicos e mestres do crime em geral são indivíduos de grande inteligência que carecem de capacidade para a tristeza. Um homem sem capacidade para a tristeza é a coisa mais próxima do diabo encarnado. Caso um dia sinta que suas tristezas são maiores do que possa suportar, lembre-se de que está na encruzilhada da vida, com 4 direções a escolher. Uma das quais pode levar à paz mental que você jamais encontraria em nenhuma outra direção ou por outros meios. Lembre-se também de que a pessoa que nunca sentiu a mão da tristeza nunca viveu realmente, pois a tristeza é a chave mestra para o portal da própria alma, a porta de acesso à inteligência infinita. A tristeza é um paliativo, uma espécie de válvula de segurança que protege aqueles que se recusam a prestar atenção na orientação da faculdade da razão. A tristeza é um tônico para as grandes almas, uma clava para os fracos e indisciplinados. Graduei-me na faculdade da tristeza aos 50 anos de idade. Desde o
nascimento até chegar aos 50 anos, deparei com praticamente todo tipo de tristeza que se possa experimentar e de algum modo triunfei sobre todas elas. Todos os meus rios de tristeza haviam sido atravessados, exceto um, que se revelou o último e maior de todos. Foi um novo tipo de tristeza, contra o qual eu não havia construído uma muralha de imunidade. Envolveu a mais profunda e, todavia mais perigosa das emoções, a emoção do amor. Perambulei para dentro do jardim do amor por um caminho que se revelou um labirinto onde tive dificuldade em fazer a trilha de volta. Tinha visto centenas de meus alunos cometerem o mesmo erro e sempre senti um leve desprezo por causa de tal fraqueza. Aí a situação inverteu-se. Finalmente conheci a tristeza do amor não correspondido e soube também que tinha que encontrar um jeito de transmutar a experiência em algum tipo de ação construtiva. Com essa experiência, assim como com todas as experiências desagradáveis anteriores, comecei a transmutação estabelecendo para mim mesmo uma tarefa de trabalho que não deixou tempo para a lamentação. Por algum estranho gesto da mão do destino, fui guiado para a cidadezinha de Clinton, na Carolina do Sul, onde me instalei para superar a tristeza e reescrever a ciência do sucesso, tarefa que exigiu mais de um ano. No apartamento onde eu morava sozinho havia um quadro a óleo de uma linda floresta por onde corria um largo rio que desaparecia de vista numa curva acentuada que alterava o seu curso. Noite após noite eu sentava diante da pintura, vigiando e esperando o navio da esperança vir navegando pela curva. O navio não vinha, e os dias transformavam-se em semanas. As semanas, em meses em que me via sós comigo. Sempre dei jeito de escapar de cada circunstância desagradável de minha vida, mas dessa vez eu parecia inseparavelmente aprisionado dentro de mim, e o tédio parecia maior do que eu pudesse suportar. Com essa experiência eu estava destinado a aprender uma das maiores lições de minha carreira: o homem não é completo sem a companhia da mulher escolhida. Eu nunca poderia aprender essa lição de outra forma. Certa noite, depois de viver sozinho por um ano, estava me vestindo para um compromisso para jantar e houve uma queda de luz no meu apartamento. Por acaso olhei o quadro na parede e, por algum estranho fenômeno, devido à luz tênue que incidia sobre a pintura, vi a perfeita imagem de um navio chegando através da curva. Finalmente meu navio da esperança! Exclamei. Ao sentar à mesa de meu anfitrião do jantar naquela noite, fiz outra descoberta que mostrou claramente porque eu fora guiado para a cidadezinha de Clinton pela mão do destino. Ali, diante de mim, estava sentada a minha futura esposa, aquela que eu estivera procurando aqui e ali, sem saber que vivia quase ao meu lado. Assim, a partir de minha maior tristeza, a lei eterna da compensação produziu a maior de todas as minhas riquezas, uma esposa perfeitamente adequada em todos os aspectos para caminhar de braços dados comigo pelo ocaso da vida. Enquanto trabalhávamos juntos para dar os retoques finais em uma carreira onde a dor foi transmutada em uma filosofia destinada a beneficiar milhões de pessoas. Mas a compensação jamais teria vindo, a ciência do sucesso jamais teria sido organizada caso eu não tivesse aprendido a arte abençoada de transmutar circunstâncias desagradáveis em ação construtiva. Lembre-se da palavra transmutar quando sentar na cadeira do dentista de
novo e mantenha sua mente tão ativamente ocupada em pensar algo construtivo que não sobre tempo para sentir dor física. E, quando a tristeza abater-se sobre você, siga o mesmo plano, voltando os pensamentos para a realização de algum objetivo ainda não atingido. Mantenha-se tão ocupado pensando em meios de atingir o objetivo que não sobre tempo para a autocomiseração. Faça isso e você descobrirá um bem valioso escondido que não sabia possuir, um bem que vale mais do que o resgate de um rei. Você descobrirá que é senhor de si. Sei alguma coisa dos efeitos da tristeza porque nasci em meio a oceanos dela. A casa onde nasci era uma cabana de madeira de um cômodo, situada nas montanhas do sudoeste da Virgínia, e o total de bens daquela casa à época de meu nascimento consistia em um cavalo, uma vaca, uma cama e um fogão onde minha mãe assava pão de milho. Teoricamente, eu não tinha nem sombra de chance de um dia me tornar um homem livre e menos chance ainda de me tornar útil aos homens de todo o mundo. Meus pais eram pobres e analfabetos. Nossos vizinhos eram pobres e também analfabetos. O único bem de valor que herdei foi nascer com uma mente sã e um corpo físico saudável. Dessa breve descrição de meu passado você pode indagar por que fui escolhido para dar ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso pessoal. Com frequência indago a mim mesmo. Mas o filósofo nos diz que Deus move-se de maneira misteriosa para operar suas maravilhas. Das tristezas de minha infância veio um desejo apaixonado de aliviar as tristezas dos outros, um desejo tão forte e duradouro que me conduziu por mais de 20 anos de pesquisa sem lucro sobre as causas do sucesso e do fracasso. Talvez as tristezas de minha juventude tenham sido enviadas com o objetivo de que eu pudesse ser inspirado a prestar um serviço útil ao mundo. Quando digo sem lucro, isso significa sem lucro monetário enquanto a pesquisa estava em andamento, é claro. Quanto à compensação última que a pesquisa rendeu, digo sinceramente que duvido que outro autor já tenha recebido tamanha ajuda ou oportunidade tão favorável de executar qualquer tipo de trabalho literário quanto eu durante esses 20 anos enquanto organizava a ciência do sucesso. Por fim, esses anos, sem lucro, ajudaram a projetar minha influência permanente sobre incontáveis vidas e pessoalmente renderam-me uma vultosa cota das 12 grandes riquezas que representam tudo que existe de sucesso pessoal no plano terreno. Se eu pudesse voltar atrás e viver minha vida de novo, evitaria as tristezas de minha juventude? Não, definitivamente não, pois foram aquelas experiências que temperaram meu corpo e mente e refinaram minha alma para uma tarefa de vida que resultou em benefício para outros que estão se esforçando para encontrar seu caminho na floresta negra da selva da vida. Aprenda o pleno significado do que estou tentando transmitir aqui e você entenderá porque afirmo que este livro poderia ser algo muitissimamente maior do que meras sugestões sobre como dominar o medo de tratamento dentário ou cirurgias. Se fiz meu trabalho como esperava ao escrever este livro, ele apresentará ao leitor uma nova fonte de poder com que todas as circunstâncias desagradáveis podem ser transformadas em serviço útil, uma fonte de poder que opera por meio daquele outro eu, que não se vê ao se olhar no espelho. Uma vez que aprenda a avaliar a tristeza adequadamente, você reconhecerá seus benefícios onde quer que apareçam e entenderá que ela é um dos
Instrumentos mais essenciais da natureza para separar o homem de seu passado. Animalisco. Os animais em todos os planos de desenvolvimento abaixo do homem nunca sentem a emoção beneficente da tristeza, com exceção do cachorro, cuja longa parceria com o dono torna o cão algo muito assemelhado, mas ligeiramente inferior, ao ser humano. Se você possui grande capacidade para a tristeza, também possui uma grande capacidade potencial para o gênio, desde que se relacione com a tristeza como uma fonte bem-vinda de disciplina e não como um meio de autocomiseração. Ao continuarmos nossa viagem pelo Vale dos Grandes Milagres, você observará que cada um deles é definitivamente embelezado com potencialidades espirituais de grande benefício àqueles que as interpretam corretamente. Observará também que a paz mental está disponível apenas àqueles que interpretam e se relacionam adequadamente com as leis da natureza. Se você deixar passar esse ponto, terá perdido o maior objetivo que incitou a redação deste livro. A tristeza é o grande denominador universal que serve para recompor a situação de uma comunidade ou família quando sobrevém um infortúnio. Sei de casos onde a tristeza reuniu maridos e esposas estremecidos que não teriam cedido a nenhuma outra influência e vi a tristeza liquidar contendas insuperáveis que persistiram por gerações. A emoção da tristeza, como a emoção do amor, refina as almas daqueles que a experimentam e dá coragem e fé para enfrentarem as provações e atribulações da luta em um mundo de confusão e caos, contanto que a tristeza seja sempre aceita como um benefício e não como uma maldição. O ressentimento pela tristeza desenvolve úlceras no estômago, pressão alta e hostilidade geral por parte dos outros. Cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Procure a semente, germine-a e colha o benefício da alegria. Quando conseguir fazer isso, você não mais se permitirá ser incomodado por coisa tão trivial quanto um tratamento dentário ou uma cirurgia, mesmo que sejam operações de grande porte. Em vez de se consolar quando deparar com a tristeza, olhe em volta até encontrar alguém com uma tristeza maior que a sua e ajude-o a dominá-la. E eis que sua própria tristeza terá sido transmutada em remédio para o corpo e a alma. O tipo de remédio com que você pode curar muitos outros tipos de experiências desagradáveis.